Deus. A paz do Senhor, uma boa noite em Cristo Jesus. Amém. É bom estar com todos, é bom estar na presença do Pai, é bom estar falando do amor de Deus. E eu vivo aquilo que o salmista disse. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então é motivo de alegria de estar na casa do Senhor, na presença do Pai. Hoje, na Kombi, o Alexandre, o Marcos, o Érico, o Marquinhos falou assim: você vai pregar hoje. O Marquinhos falou: vai, Alexandre. E eu disse: eu não vou pregar como. Foi isso que eu disse? Eu nem sabendo. Mas quando chegou a tarde, eu recebi uma mensagem. E eu sou aquele tipo de pessoa que eis-me aqui, né? Recebi uma mensagem, eu me preocupei em buscar de Deus o que Deus queria. Pode se sentar, irmão. Buscar de Deus o que Deus queria para este culto, sabendo que é um culto também voltado à família, né? E eu montei uma pregação para a família, mas chegou no finalzinho da tarde. Está aqui, irmão, montado, no papel todo rabiscado. Pegue para mim, mano. Aqui, ó, montado. Não vai essa piada para dormir, não, vai ficar para outro dia. Porque é assim que Deus faz. Graças a Deus. E eu vi o que Deus quer. E eu falei: Senhor, tem muito tempo que eu não leio esse texto que faz isso, mas eu melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, irmão. Eu já, no começo, já fiquei apaixonado, porque a gente, sempre quando fala de Atos, capítulo 16, a gente se prende muito na questão de Paulo e Silas, ele preso na prisão, e quando o cárcere se abre, né? Mas, como Deus pediu para mim ler Atos capítulo 16, eu fiz questão de ler desde o início, né? E mexeu comigo o início dessa história. Mas a gente vai ler aqui o versículo 12, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: vivendo uma vida de oração. Assim, eu e você precisamos vivermos uma vida de oração. Mas para ficar melhor, diz assim: para você não ser enganado, você precisa viver uma vida de oração. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos por fora das portas, para a beira do rio. Repete comigo assim: a beira do rio. Onde julgávamos ter um lugar para a oração. E assentamos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Só tem. Eu fiquei muito apaixonado hoje, no finalzinho da tarde, quando Deus começou a ministrar algo no meu coração. Quando você vai ler a história de Atos capítulo 16, você vai deparar com Paulo e Silas. E o interessante é que Paulo e Silas, eles encontram um discípulo, um servo, que tinha uma mãe crente, porém era grego, mas ela dava um bom testemunho. E Paulo e Silas, eles estavam naquelas cidades, a gente ganhar tempo por causa das horas, eles estavam firmando e analisando alguns decretos que estavam sendo postos naquelas cidades. E se você deparar com o versículo 5, versículo 6, que diz que de sorte as igrejas eram confirmadas na fé. E o que eu achei mais lindo, e a cada dia a igreja crescia
em números de uma forma tremenda. Então podemos dizer que Paulo e Silas estavam vivendo os seus melhores momentos, aonde a igreja estava sendo estabelecida, aonde a igreja estava crescendo, aonde a igreja estava progredindo, aonde a igreja estava avançando. E eles estavam com o coração deles sedento, radiante, para fazer a obra missionária, para estabelecer igrejas, para dar continuação à pregação do Evangelho, para poder divulgar o Evangelho a todos os cantos, até os confins da terra, como assim diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Não só em Samaria, não só na Judéia, mas em todos os confins da terra. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 6: e passando por Frígia e pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo, pastor Edgar. Isso mexeu comigo. E eu falei, Deus, como pode? Eles estavam fazendo aquilo que era certo. Eles queriam ir para a Ásia. Eles queriam pregar o Evangelho em outros lugares. E o Espírito Santo impediu que eles fossem. Se fosse nos tempos de hoje, pastor Nick, esse obreiro se rebelaria contra Deus, contra o Espírito de Deus. Se fosse nesse tempo de hoje, esse obreiro, ele sairia da igreja, ia montar uma igreja, ia construir uma igreja. Mas aqueles homens, eles receberam uma mensagem no seu coração, Paulo e Silas, para que eles não viessem sair. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz lá no versículo 7, versículo 6, né, passando, e a parte final diz assim: e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas Deus não quer que seja pregada a palavra em todo canto? Como é que o Espírito Santo vai impedir? Está toda essa pessoa que está do seu lado assim, diz assim: ó, você precisa aprender a lidar com os não do Senhor. Porque muitas das vezes você vai até estar fazendo algo que você acha que é certo, e às vezes até é certo, mas Deus vai dizer assim: não, não é para você fazer. Aleluia. Que isso, pastor? Isso não está na Bíblia, não está? Porque você leu comigo. O Espírito Santo impediu que eles fossem à Ásia ministrar a palavra. Coisa, né? E diz assim: quando chegaram à missa e tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mas ele não lhe permitiu. Uma vez, Marquinhos vai lembrar disso, eu vi uma pregação, e a pregação que eu ouvia era assim: que a gente viesse aceitar a vontade de Deus. E aceitar a vontade de Deus é você não viver as suas vontades. A vontade deles era ir para outro lugar, levar a palavra para outro lugar, mas o Espírito tinha algo já preparado para a vida deles. Então, quando Deus, muitas das vezes, Ele diz não, é porque Deus já tem algo preparado para a sua vida. E quando você vai ler o capítulo 16, irmãos, que coisa tremenda, né? Eu tenho que correr, não vou poder ficar por causa da hora. Quando você lê o capítulo 16, você vai ver que o versículo 9, Paulo
ele tem uma visão, irmão. Olha o que ele diz. E Paulo teve de noite uma visão. Fazer uma visão. Fazer uma visão pode mudar tudo. Paulo teve uma visão que se apresentava a ele um varão, irmãos, com umas roupas estranhas, porque era de costumes estranhos. E aquele varão se apresentava a Paulo e dizia assim: olha, vai para Macedônia, vai para Macedônia, meu Pai do céu, estamos precisando de ajuda agora, meu Pai do céu. Esse Deus é tremendo. E como eles viram passar a Macedônia, e nos ajuda-nos. E logo depois dessa missão, procuramos partir para a Macedônia, Paulo falando. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Fala para a pessoa linda que está do seu lado assim: Ele nos dá direção. Não são as nossas vontades. Ele nos dá a direção. É o Senhor. Ali era o Senhor. O Espírito do Senhor impediu que eles fossem a Ásia. Porque Deus tinha uma nova direção. E Deus tinha um propósito para chegar na Macedônia. E a gente vai deparar com isso. Glória a Jesus. E aí, para a gente ganhar tempo, vou pular algumas coisinhas aqui. E no dia de sábado, fala assim: no dia de sábado também é dia de orarmos. No dia de sábado também é dia de orarmos. E no dia de sábado, e temos consagração aqui pela manhã, irmãos, amém? E no dia de sábado, saíram fora das portas, Deus, para a beira de um rio, irmãos. Deus, A Bíblia diz que eles saem e eles vão à beira de um rio para procurar um canto, Suzana, para orar. Só que quando eles chegam lá, irmãos, eles encontram, pastor Marcos, com umas irmãs adorando ao Senhor, com as irmãs orando. Que nem fica as irmãs aqui, ó, da intercessão dia de sábado de manhã, orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Eles se encontram, e talvez aquelas irmãs que estavam ali na beira daquele rio orando, louvado seja o nome do Senhor, elas estavam dizendo assim: Senhor, a gente já não aguenta mais, manda algum reforço, manda alguém para nos ajudar, manda alguém para estar junto conosco nesta batalha, nesta peleja, porque a fúria aqui da Macedônia, a fúria aqui nesta cidade, a fúria é muito grande. Então nós precisamos de guerreiros que estejam aqui orando. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles chegam ali, e aquelas mulheres estavam ali. A Bíblia diz que as mulheres iam chegando, ia se chegando, e elas estavam ali ouvindo aquilo que saía dos lábios de Paulo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que uma mulher, por nome Lídia, vendedora de purpura, oh Pai, Senhor, o Senhor chama a atenção dela. O Senhor chama a atenção desta mulher. Olha o que ele diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de purpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta. Isso aqui me deixou comigo, ao que Paulo dizia, irmãos. Pastor, por que ele mexeu com você? aleluia, No culto de terça-feira, irmãos, você que não tem vindo no culto de campanha aqui da igreja, eu quero te convidar, irmãos, venha no culto.
Como Deus tem usado, irmão, o pastor Henrique, que está aqui dirigindo, a pessoa que está dirigindo, com palavras proféticas do céu, irmãos. Como que Deus tem usado os pregadores que têm vindo aqui aos cultos de terça-feira, aos cultos de domingo. Como Deus tem trago palavras proféticas, irmãos. Espírito de Deus. Eu estou com uma pregação aqui montada e eu estava falando assim, Senhor, por que a gente tem tanta dificuldade de alcançar os nossos familiares? E aí Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração. E aí o Senhor disse assim para mim assim, Robson, primeiramente, você precisa acreditar que eles precisam de salvação. Porque se você acreditar que eles precisam de oração, de salvação, você vai fazer campanhas de oração pela vida deles. Você vai fazer um investimento pela vida deles. E eles vão ver, eles vão se receber. Tem pessoas, Robson, que no primeiro convite elas já vêm à igreja e elas já aceitam a Jesus, pastor. Mas tem pessoas que você precisa fazer um maior investimento. Foi uma das coisas que está lá escrito nesse papel lá. A gente todo dia. E o pastor Henrique, terça-feira, estava falando, irmãos, sobre a questão das pessoas não ter foco, sobre as pessoas não estar conectada, focada naquilo que está saindo deste microfone, das palavras que são pregadas, das palavras que são anunciadas. As pessoas começam a se distrair, irmãos. E quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei. Sexta-feira teve uma oração profética aqui na igreja. E o apóstolo fez uma oração repreendendo toda a distraição. Foi isso, pastor? Então não deixe o diabo te distrair. Foca no Senhor. Foca naquilo que você vem buscar. Foca naquilo que você vem alcançar. Não pensa na tua dívidas. Não pensa no problema que ficou lá fora. Coloque tudo na mão do Senhor e creia. Porque Ele é poderoso para te dar vitória. E o Senhor falou a essa mulher para Deus, Senhor. Meu Deus, aleluia. Lídia, foca no que Paulo diz. E quando ela foca, Vera, no que Paulo estava ensinando, no que ele estava pregando, uma coisa maravilhosa acontece, porque quando você, irmãos, encontra o caminho da oração, e quando você se volta para a oração, quando você está na oração, irmãos, o céu ele se abre. A salvação é certa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor salvou a vida daquela mulher e o Senhor salvou de toda a sua casa. A Bíblia diz que não só foi ela batizada, mas foi batizada ela e todos da sua casa. Você pode dar glória a Deus ali, irmãos? Olha o que ele diz no versículo 15. E depois que foi batizada ela, para você entender, e a sua casa nos rogou dizendo: se vejo julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Tem mais 5 minutinhos. Eu não entrei aqui. Mas eu vou entrar. Presta atenção. Ela diz: Senhor, se o Senhor vê que eu verdadeiramente eu entreguei a minha vida para Jesus, eu quero convidar vocês a entrar na minha casa. Orai aqui na minha casa. A Bíblia diz que quando eles estão
estão se direcionando, eles estão indo, irmãos. Se apresenta uma menina que tem um espírito de adivinhação. E aí eu fiz algumas anotações. Indo a caminho da oração. Quando você está vivendo uma vida de oração, quando você está trilhando o caminho da oração, Deus revela, irmãos, as pessoas que estão indo contigo. Deus revela, irmãos, porque a Bíblia diz, irmãos, glória a Jesus, versículo 16: e acontecendo que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, ou uma escrava, em algumas versões da Bíblia está escrito assim, que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Eles estavam saindo para a oração, e eles estavam em oração, eles viviam uma vida de oração, e estava aquela menina que tinha um espírito de adivinhação. E o versículo 17 vai dizer assim, ó. É que tem um ventilador que atrapalha, né? Para a gente vencer. Glória a Deus. Aleluia. Pulou. Já voltou para o manto. Glória a Deus. Versículo 17. E estava seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então Deus revela, irmãos, as pessoas que estão caminhando conosco. E Paulo se atentou para aquela menina. Mas eu me importo aqui um pouquinho. Só que a gente precisa entender algo, irmão. A gente precisa entender se eu e você temos estrutura, Suzana. Se Deus revelar aquela irmã fala mal de você, aquele irmão não gosta de você, aquele irmão está sabotando a obra que Deus tem na sua vida, como você lidar com isso? Meu Pai. Como lidar com isso, irmão? Como lidar com esse irmão? Porque a gente precisa entender, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É verdade. Mas a nossa luta é contra principados, contra a potestade, que muitas das vezes esses demônios, esses espíritos malignos, manipulam a mente de pessoas para tentar impedir que você faça a obra de Deus, para tentar impedir que você possa levar avante o ministério que Deus tem na sua vida. E você precisa estar conectado com a vida de oração, para que Deus possa te revelar, para que você possa guerrear em oração. Porque uma coisa eu aprendi em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, irmão. E Deus não chamou a igreja do Senhor para viver se recuando, irmãos. Deus chamou a igreja do Senhor para atacar, irmãos, para atacar. Mas saiba que a igreja vai atacar, pastor Henrique, mas vai vir também o contra-ataque do inferno. Vai vir também o contra-ataque do inferno. E é por isso que Deus ele chama a nossa atenção, dizendo: filhas, filhos, revestidos do poder de Deus, revestidos do poder da glória de Deus. É por isso que temos que estar vivendo uma vida de oração, porque a gente vai atacar, mas vai vir também um contra-ataque. Não fica pensando que você só vai atacar e vai ser vencedor, mas você vai atacar,
mas vai vir um contra-ataque contra você. E se você está revestido de toda a coragem e do poder de Deus, certamente o mal não vai sobressair sobre a sua vida e você vai cantar o hino da vitória. Segunda coisa que eu aprendo, irmãos: nem todos que falam a verdade estão vivendo essa verdade, irmãos. Isso é muito sério. Teve um culto aqui na igreja, irmãos, que Deus falou assim para mim assim. Eu sentado aqui, e interessante que nesse dia o pastor me falou assim, eu tive uma visão aqui com pessoas cheias de feridas, não sei o que, irmãos, e Deus tinha falado assim comigo: olha, tem muitas pessoas que precisam ser curadas. Tem muitas pessoas que só têm casca, mas ainda está infeccionada. E eu fiquei assim, Senhor. Aí o pastor veio com essa visão. Por quê, irmãos? Quando você olha a casca do machucado sequinha, você acha que está curado. Mas se você botar uma água lá com uma erva lá e você começar a banhar, você vai tirar a casca e você vai ver que ainda está inflamado, ainda está infeccionado. Tem muita gente dentro da igreja que está recebendo a palavra, mas só está criando casca. E Deus não quer que sua palavra crie casca na sua vida. Mas Deus, Ele quer te curar e Ele quer te sanar. Aleluia. Então a segunda coisa que a gente aprende é que nem todos que falam a verdade vivem a verdade que falam. A gente precisa, como a pastora, vamos falar isso, pastora Helena, analisar a fonte, irmãos. Lembra, pastor? Irmãos, que fonte que tu está bebendo água, irmãos? Que tipo de fonte que tu está bebendo água? Paulo e Silas eram um homem de oração. E quando eles estavam ali em oração, que aquela menina começou a falar que eles eram aqueles que Deus enviou para pregar o caminho da salvação, falando. Eu me lembrei quando eu estava lendo esse versículo, que eu vou ler aqui com vocês, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo. Eu acredito que Paulo está dizendo assim: olha, tem coisas que você precisa, tem hora que você precisa se revoltar, irmãos. Tem hora que você tem que ser alguém inconformado. Ele estava inconformado com aquela menina, e aquela menina estava seguindo eles e falando a mesma coisa, e ele inconformado com aquela situação. Ah, pastor, o senhor está falando isso, que é o senhor que está dizendo. Para me entregar a oportunidade. Versículo 17: e estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação não são servos do Deus Altíssimo? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, irmãos, perturbando-se, voltou-se. Ele se perturbou com aquilo. Aquilo trouxe uma agonia para ele. Eu acredito que ele virou para aquela menina, William, que tinha mais ou menos, os estudiosos dias de 17 a 21 a 22 anos. Ele virou para aquela menina: irmãos, você virar para uma pessoa que está falando a verdade é muito difícil do céu, porque elas estavam falando uma verdade, irmão. Porque assim o diabo, muitas das vezes, ele tenta nos enganar. O pastor Henrique estava dirigindo esse culto aqui, e ele trouxe uma palavra de salmo, ele falando algumas coisas acerca disso, irmãos. E às vezes as pessoas começam a falar coisas e você acaba indo contra o pastor que é o pastor da igreja, e você não faz aquilo que Deus quer, porque você está dando ouvido a coisas que não, talvez até parece ter razão, mas não é razão. Meu Pai, Porque só quem sabe é quem
Deus, irmãos. Só é Deus que sabe. Aí olha só o que ele diz, versículo 17. Já viu a página. Que briga, hein? 18. E isto fez ela por muitos dias. E ele se perturbou e voltou e se disse: espírito imundo, arruma tua bagagem. É a minha palavra. Arruma tua mala. Arruma tua mala, arruma tua bagagem e parte para onde Jesus te determinar. Espírito imundo. Ele repreendeu aquele espírito imundo que havia sobre aquela menina, porque a gente não sabe quem era pior naquela história, irmãos. Nessa história. Se era o espírito imundo que estava naquela menina, ou se eram os homens que ganhavam os lucros que eles recebiam por meio daquela menina, irmãos. Eles arrumam a nova casa e saem, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Que quando você vive uma vida de oração, saiba que você vai vivenciar e vai entrar em guerras com o inferno. Paulo e Silas estavam entrando em guerra com o inferno. O demais dessa história, o pastor Henrique conta para vocês. Quando você vive uma vida de oração, você entra em guerra com o inferno. Mas como eu disse, o Senhor disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, pequena pedra. Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu te dou a chave do reino do céu. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Eu te dou a chave do reino do céu, irmão. Não te deu você da glória. E nessa chave, irmão, eu acredito que ele pegou um chaveiro e entregou assim, ó. Isso aqui é a chave do reino do céu. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. E Pedro, não temas. Ele não disse isso, mas eu estou colocando isso. E é mais ou menos isso que ele está dizendo. Pedro, não temas, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja precisa se pôr de pé. E a igreja precisa se posicionar em oração. Nós temos oração aqui na igreja. Irmãos, 2 quinta-feiras do mês a gente tem oração. Eu coloco no grupo da igreja, eu coloco no grupo da Mente da Visão, eu coloco em todos os grupos, todos os 2 dias da campanha. Tem uma oração comigo, tem uma oração com o pastor Marcos. Eu quero te convocar, irmãos. Se você quer a salvação da tua casa, se você quer a salvação da tua família, vem orar conosco. Mas independente de ter a oração, tem também uma consagração poderosa todo sábado pela manhã. Pastor, eu não consigo vir de noite porque eu já chego no bagaço da laranja, mas eu folgo no sábado e eu preciso orar, pastor. Venha para a consagração, orar com as irmãs de oração, buscar a face do Senhor. Pastor, ainda assim eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Se você é uma mulher e faz parte da rede de mulher, tem a Suzana, tem a Célula, e tem algumas diaconisa, e tem a Josiane Maria, que é líder de célula. Chame ela para estar orando junto com ela. Ah, mas eu faço na parte da célula Tissaleia. Então chama o pastor Marco, a Renata, e vai lá, irmãos, tira um momento de oração com ele. Ah, eu faço parte da célula dos homens. Tem eu, tem o Alexandre Gomes, tem o William. Vamos se juntar, vamos orar, irmãos. Mas a igreja precisa começar a se ajuntar e a se mover para a oração, porque Deus só vai trazer quando verdadeiramente nos convertermos a Ele e entendermos, porque a Bíblia diz que quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam em comunhão e eles perseveravam em oração, o Senhor acrescentava salvos à igreja. E eu agradeço a oportunidade. Essa palavra, o Senhor te abençoe. Qual é a temática que o servo do Senhor deu? Vivendo em oração.
coloque de pé. Levante a bandeira da oração na sua vida. Paulo estava certo que a direção era ir para a Ásia. E o Senhor chega para ele e diz: não, tu não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia. Como o pastor Robson muito bem disse, existem obreiros que são rebeldes, e se dizer para ele, tu não vai fazer isso, ele entra mesmo em processo de endemoniamento, porque ele acha que ele é absoluto na visão. O Senhor chega para Paulo e diz: tu quer ir para a Ásia, mas tu não vai para a Ásia. Eu quero que tu vá para a Macedônia, porque lá existem mulheres clamando. E quando você é um discípulo de honra, você entende que tem gente que enxerga mais longe que você. E Paulo se submeteu e ele foi para Macedônia. E ele chegou lá, como o pastor Robson muito bem disse, ele encontrou uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ele pregou o evangelho. Aquela mulher foi batizada, outras mulheres foram alcançadas, outros lares foram alcançados. Quando você ora, Deus quebranta o seu coração, porque Paulo querendo ir para a Ásia e tudo dando errado, e o Senhor se revela para Paulo e diz: vá para essa direção, porque tem gente orando. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é muito fácil ser usado no lugar e da maneira que a gente quer ser usado, mas o vaso, ele é usado no lugar e da maneira que Deus quer usar. Paulo pensou que a obra era profunda na Ásia, não tinha obra nenhuma ali. O mistério era na Macedônia. E algo muito profundo aconteceu. Deus quer operar através das células, meu irmão. Deus quer operar através das redes. Deus quer operar através dos trabalhos que vem sendo desempenhado na igreja. Mas você precisa se abrir para querer ser usado como vaso e não como senhor do vaso. Aqui eu não quero dar lugar. Desse jeito eu não quero dar lugar. Hoje eu não estou a fim de dar lugar. O Senhor te convida hoje a entrar nesse nível de dependência e de submissão, porque a oração ela vai gerar um nível de maturidade. A oração ela vai gerar um nível de dependência. E o Robson falou uma frase que eu fiquei pensando: de onde ele tirou isso? Tem gente que fala a verdade e não vive a verdade. Eu de onde vi essa frase? E olha que eu presto atenção na palavra, meu irmão. Eu fico ali ruminando e concatenando na palavra. Aí eu entendi, Geraldo, que aquela mulher disse: vejo que vocês são homens de Deus. Ou seja, ela falava a verdade nesse momento, mas ela não vivia essa verdade. Ou seja, ela reconhecia que eles eram homens de Deus, mas ela debochava disso. Ela não conseguia viver essa verdade, porque Deus não era Deus na vida dela. Não adianta, meu irmão, você ter uma palavra de aconselhamento. Não adianta você ter uma palavra maneira. Não adianta você ir para a rede social, botar um baita de um textão, se não tem unção de Deus sobre a tua vida. Porque o que fez Paulo, meu irmão, resistir o contra-ataque do demônio que havia naquela mulher, não era os exames que ele estudou, mas era a unção que emanava da vida dele, Carlos Alexandre. E só tem unção, meu irmão, quem vem para o culto de domingo? Não, meu irmão. Tem unção quem busca
quero orar. Aleluia. Diga comigo, por favor, eu preciso. Diga mais uma vez, eu preciso aprender a viver uma vida de oração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, como Paulo entendeu que ele precisava não caminhar dos seus projetos, porque o projeto de Paulo era ir para a Ásia, mas a direção era a Macedônia. Deus, em nome de Jesus, gera em nós esse nível de entrega, esse nível de rendição, para a gente entender que nós não somos senhores, que fazemos as escolhas. Nós somos vaso nas mãos do olheiro, e o vaso é usado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, se tem gente aqui teimosa, se tem gente aqui resistente, se tem gente aqui com dificuldade para submeter os seus projetos ao Senhor, como tu trabalhou na mente e no coração de Paulo, trabalha no nosso coração, para que todos os nossos projetos, para que o nosso querer seja submetido à tua avaliação. Porque muitas das vezes, Senhor, pensamos que vamos prosperar ali, e é aqui que iremos prosperar. Às vezes pensamos que iremos prosperar aqui e prosperaremos acolá. Que nessa noite, cada pessoa que entrou por estas portas tenha aprendido que os seus sonhos são projetos, e que projetos, para darem certo, eles precisam da bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles projetos que estão dentro do tempo e dentro da tua vontade. E aqueles projetos, como o desejo de Paulo para ir para a Ásia, que estava fora da tua vontade, como tu quebrantou Paulo para ele entender que a tua vontade é melhor, que cada um de nós sejamos quebrantados, e aí então viveremos a bênção em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com suas mãos.